Se você for pegar as características do que os romanos vão falar de Jesus, Tá. você vai se decepcionar, porque você vai dizer para mim, Jason, infelizmente, o Jesus que eles estão falando não é o meu. Mas é uma pergunta sincera agora, não tem acidez nenhuma, não. Eles não falam. Esse Jesus não é o meu, mas eles estão historicamente falando do mesmo cara, da mesma época. Isso é uma pergunta. Não. Não, né? Não. Por que não? Você conhece um cara chamado Flávio Josefo? Não, Já ouvi Flávio falar? José. Não, músico. Flávio Josefo. Não. Pronto, foi um maior dos historiadores. Tem um calhamaço de livro, pá, desse tamanho, certo? Certo. E esse cara escreveu sobre mais, ou menos, ou igual, a 10 Jesus. Ele colocou Jesus, filho de fulano, Jesus, filho de Beltrano, Jesus de tal lugar, Jesus de E outro épocas lugar. diferentes. Não, da mesma época. Ah, entendi. Do mesmo lugar, inclusive. Do mesmo lugar, inclusive. Entendi. Interessante isso. É interessante, é muito interessante, porque você está me dando fontes e eu estou reparando essas fontes, Aham. certo? Aí você tem as romanas. Uhum. Esse cara, ele escreveu sendo um dos Flávios, tanto é que ele recebeu o nome de Flávio, certo? E o nome dele judeu, Josefo, certo? Então ele foi um dos Flávios, um dos escritores de Flávio. Esse cara era advogado. Nessa situação, ele estabeleceu e disse, olha gente, nós temos aqui vários Messias ainda. Vários Messias. Pessoas. Tanto é que Jesus falou que, Jesus da fé agora, Tá. falou, vocês ouvirão falar de vários Cristos. Não é isso que está escrito, Carlos? Vocês ouvirão falar de vários Cristos, mas não vão atrás deles. Eles não sou eu. É isso que eu estou falando para você. Você precisa me identificar o seu Jesus. Você criou um escopo e uma estrutura. Ó, meu Jesus, ele é assim. Se eu te apresentar um Jesus gordo, você vai dizer, não, mas o meu é magro. Logo, não é ele. Eu te apresento um Jesus homossexual. Você fala, não, mas o meu Jesus era hétero. Tá entendendo o que está se difundindo? Aí o Jesus que você está me apresentando, eu não estou encontrando ele aqui. Eu digo, cara, desculpa, eu não estou encontrando. É como se fosse uma rede do iFood. Sim. Aí você me dá um endereço que eu não consigo encontrar, nem rua, nem nada eu consigo encontrar desse cara. Eu digo, meu irmão, me desculpa, eu não consigo encontrar. O Jesus de Paulo, aí esse daqui, meu amigão, É o que você não encontra. existe porque é um ficcional. Aham. É um Jesus da fé, um cara que anda sobre as águas, é um cara que você nem acredita nele. Mas o Jesus que você está me apresentando não tem uma folha de papel que diga assim, olha, esse camarada chamado Jesus fez assim, fez assado, andou assim, andou assado. É o mesmo cara que Paulo falou, que João falou. Não existe isso, não tem isso na história. Os historiadores, eu digo os, no plural, eles vão se basear aqui nessas fontes bíblicas. É Bíblia para provar Jesus. Fica muito tendencioso você pega a Bíblia para provar Jesus. Veja, se você pegasse Pôncio Pilatos, que fez o julgamento de Jesus, não foi? Ele não fez o julgamento? Agora você teria uma carta de Pilatos. Uma carta de Herodes. Ou pessoas escrevendo sobre esse cara, mas dando a entender que nós estamos falando da mesma pessoa, sob as mesmas circunstâncias. Seria uma chance de ter um documento mais plausível, Mais né? plausível. E você Vindo não tem. aí dos romanos, no caso. Não tem. Quando você lê, eu já li batalhões, exércitos de teólogos para escrever esse livro aqui. Eu tive que pesquisar bastante. Nessas minhas pesquisas, sabe para onde os apologistas me levam, os defensores de Jesus? Evangelho. Sinóticos. Nota. Apóstolo Paulo. Porque o que ele disse era certo. Porra, aí você quer me quebrar, cara. Me dá uma fonte diferente. Ah, uma fonte diferente. Nós temos a judaica. Eu digo, legal, mas na judaica tem várias fontes desse tal Jesus, não é o seu. Ah, tem a romana. A romana não falou diretamente desse cara. Falou do que ouviu falar. Ah, eu ouço de um Cristo. Cristo é ungido. Certo? E esse ungido tinha muitos. Messias. Havia muitos. A patrística. Aí vamos lá. Agora você pega a patrística. Sabe quem foi o primeiro pai da história a querer defender Jesus? Quem? Que é a patrística agora. Chama-se Justino o Marte. E esse cara sentiu a maior dificuldade do mundo para defender a historicidade de Jesus. E sabe em que ano ele estava? Um exemplo, Jesus morreu em que ano? 33.
Ano 33, ele tinha 33 anos. Ano 0 para 33. É verdade. Morreu no ano 33 do século I. Sim. Do mesmo século I, certo? Existiu esse cara, que viveu entre 96 a 100 e pouco, mais ou menos, que é o Justino Patrística, você está me dando patrística. E esse cara sentiu uma dificuldade imensa para defender o Jesus histórico, Uhum. a ponto de confundir esse Jesus histórico com todos os heróis que haviam na Grécia e na Roma. Uhum. O Jesus, certo, que ele estava defendendo, era tão igual e tão semelhante a todos os deuses salvadores da antiguidade. Nero era de que ano? Do século I, Acho que é 50, por aí, deve ser. por aí. Também tem pouquíssimos relatos, assim. Não, quando você fala pouquíssimos, eu não sei a quantidade de pouquíssimos que você está falando para mim. Nesse mesmo material que eu vi, eu posso estar... Na verdade, eu posso estar reproduzindo algo de alguém. Tudo bem. Seria menos do que Mas o a de questão Jesus, toda, tá ligado? Gabriel, é você assim, Gabriel, olha, quando você me apresenta esse Jesus, se ele não é divino, Uhum. ele nem vai interessar para esse nosso debate. Ele só vai interessar para o nosso debate se ele for um salvador. Porque, veja, se ele for me fala o nome de um cara aí, um personagem importante. Sei lá. Não, Gandhi? é físico. Gandhi? Gandhi, Mahatma Gandhi. A única coisa que nós vamos ter de Mahatma Gandhi é que foi um pacificador. Uhum. Pacificador. Um cara, um herói da sua nação, da Índia, um cara que lutou pelos direitos humanos, um cara que disse não à violência. Pronto, eu acho legal. Só que isso não torna eu ter fé nesse cara e acreditar nesse cara como alguma coisa especial. Eu me ajoelhar para esse cara e rezar para ele. Entendi. Eu acho que é importante o trabalho dele, bababá. Só que ele não é um cara tão importante no sentido de eu me devotar para ele, acender velas, luzes, Entendi. para eu fazer sacrifícios. Jesus histórico, ele vai ser tão importante quanto Gandhi. Uhum. Não tem mais relevância nenhuma. É um cara que morreu. E nós estamos aqui debatendo sobre algo que morreu. Agora, se você quer debater sobre o Cristo, esse cara da fé, aí eu vou dizer para você, eu vou dar uma chance, olha a chance que eu dou, de que ele existiu, mas hipoteticamente. Uhum. Mas eu vou acabar destruindo esse teu Jesus, porque ele mentiu. E se ele mentiu, ele é um pecador. Se ele é um pecador, ele não pode ser divino. Se ele não é divino, não pode nem sequer ser Deus. Uhum. Se ele não é Deus, não pode nem sequer ter encarnado e muito menos ressuscitado e ascendido aos céus. Acabou teu Jesus Cristo também. Uhum. É o que sobra para você agora, papel. E palavra e argumentações sentimentais. Uhum. Porque se você tem um Jesus que não pode sequer se manifestar, falar, interagir conosco aqui, se um Bluetooth tá aqui agora, a internet não tá aqui agora ou não? É invisível. Tá tudo funcionando. Ó, tá passando aqui no LED. Tá tudo, luz ligada. Menos o teu Jesus, tem alguma coisa suspeita. E não pode ser só um sentimento que pode ser seu. Pode, não, pode. não. Claro que não, pode. Não pode, cara, Claro que porque vai ser pode, pô. exclusivo. Mas é claro que o ser humano É é isso, é exclusivo. individual, é exclusivo. Nós Você somos tá uma entendendo unidade, que nós tá, somos um o coletivo. oxigênio que eu respiro é o mesmo teu? Sim, em teoria. O oxigênio, por exemplo, não é uma substância química que pode ser medida, que pode ser observada, que pode ser colocada em laboratório. Não pode Então tudo que isso. não pode ser observado, medido, feito tudo isso não existe. Não é que não exista, é que não pode ser provado logo crido. Se você precisa crer em alguma coisa, é porque você duvida dessa coisa. Uhum. Por exemplo, você acredita que eu estou aqui, sim ou não? Claro. Não, você não está acreditando que eu estou aqui. Você está vendo. Evidência e crença são coisas diferentes. Você acreditar em Deus e Deus não funcionar ou não te corresponder, a tua crença está sendo a mesma de um indígena ou de uma pessoa com qualquer tipo de religião ou sentimentos anomalescos mentais ou neurológicos. Uhum. Pode ser um psicótico, inclusive, no sentido de você ter uma coisa só pra você, é meu, cara, é meu. Eu vou entender o seu pensamento. Legal. Só que se ele não pode ser dividido e compartilhado como um sol é compartilhado para todos. Na verdade, ele é dividido e compartilhado por mais pessoas que sentem ou sentiram ou passaram o que eu senti. Mas as pessoas que acreditam em Jesus e não têm o mesmo sentimento que você, por exemplo, pessoas que acreditam em Adão e Eva, o que você vai fazer com elas? O que é que eu preciso fazer com elas? Exato, elas vão chamar você de herege. Esse problema delas, velho. Eu tô nem aí pra elas. Aí velho. você entende que agora temos dois Jesus? Dois. Um Não, que diz uma velho. coisa pra você. Eu entendo que aquelas Tá entendendo pessoas agora? interpretam diferente de mim, velho. Eu entendo que Cara, aquelas não é. pessoas Você... podem estar dentro de uma igreja que Mano. o cara vai falar um monte de coisa pra ela, que ela precisa daquilo pra poder viver Gabriel, determinada situação. Eu não tô... Gabriel, nós não estamos tratando de coisas abstratas. Coisas abstratas requerem
interpretações, Gabriel. Claro, mas eu Nós acho que tudo é estamos- abstrato, velho. Cara, então, se você acha que Deus é abstrato, Sim. nós não estamos mais falando de um ser. Por que não? Cara, você tá entendendo o que eu tô falando? Não. Por que Não. não? Você Essa tá me pergunta- ouvindo aí? Tô. Por que não? Eu vou colocar o fone de ouvido pra você tá me ouvindo, porque não é possível. Entenda, Gabriel. A abstração são coisas que cada pessoa vai ter uma interpretação, não é algo Sim. definido. Sim. Mas você tem algo que é um ser que é definido. Por exemplo, se você me disser, se alguém dissesse pra você, cara, o Jason teve no teu programa? Aí você diz, cara, teve sim. E assim, chegou lá, cara, o cara tem 2,2 metros de altura, Ah, cara gordão do caramba, muito Ah. gordo, pesa uns 300 quilos aproximadamente, certo? Careca, sem dente. Você tá falando de mim ainda? não. Você tá entendendo que não tem muitas interpretações a meu respeito? Mas tem E- várias outras, pô. Você tá Existem. usando uma delas, Mas um você tá ponto. entendendo que as pessoas... Mas a interpretação é tão ampla, velho, que a gente pode Cara, a interpretar interpretação- 1 milhão tá, de tudo bem, coisas tudo de bem. você. Então vamos lá, a interpretação é ampla. O sol é quente ou frio? Quente, mas pode ser frio. Vou fazer... Não pode, não? Dependendo Pode. de onde tu tiver. Se tu tiver num planeta frio e tu vai dizer que o sol é frio lá, E o ou que o sol salário... é quente. E o meu salário é desse tamanho. É Mas o que tu eu entende ganho. que quando tu traz uma. Eu sei da tua pegada, do teu personagem, mas quando tu traz isso assim, ó, e o salário é desse tamanho, uma piada em cima disso. Não, é brincadeira. Eu sei que é brincadeira, mas É, o que eu tô zoando aqui a falando galera. é além disso. Eu tô Mas eu o tô que é trazendo. além? Eu Você tô tem que trazendo uma definir. interpretação filosófica Ó. da coisa. Tu escutou o que eu falei? E Eu se eu tiver escutei. em outro planeta? Tudo bem. E o sol não vai ser frio pra mim, não? Cara, o sol em si, ele é frio? É a pergunta que eu te fiz. Ele é frio Concordo. ou ele é quente? É o sol. O sol. Não ele- a condição onde você está de distância dele. É Mas ele. tu percebe que tem uma interpretação. É outra, cara. É isso que eu Certo. tô perguntando. Por exemplo, a pessoa do qual eu estou falando Ah. aqui, certo? Certo. Pronto. As características que eu vou dar de você para quem me perguntar Ah, serão exatas ao que eu tô vendo. não. Cristão ferrenho. Não. Cristão Ferrenho, Não bolsonarista. mesmo. Não Brincadeira, mesmo. brincadeira. Eu tô dizendo, não mesmo. Não são ferrenhas. Então não quer são dizer, então peraí. concretas. Então, se eu Cada pessoa dissesse, interpreta então, diferente. tudo- velho. você está entendendo que você está me levando para uma abstração, que você não é uma abstração, você é um objeto, ou você é um personagem, uma pessoa que está aqui, uma persona. E logo, as características, que, por exemplo, se eu fosse fazer as Físicas. físicas. Vamos descrever bem Pronto, muito. vamos lá. Se eu fosse agora fazer um retrato falado de você. Certo. Agora a gente tá falando a mesma Pronto. língua. O retrato falado que você está me dando não Ah. corresponde, tá certo? Certo. E o que você está me apresentando não tem um retrato falado, porque você está falando que é abstrato. Abstrato tem retrato falado? Não. Você pode interpretar sobre um abstrato? Não tem, porque cada um vai Pode trazer uma interpretar. noção. É. Agora, o que eu tô falando pra você é que você tem um Deus. Sim. Legal. Eu digo, bacana, porra, 10 pra você, que agora eu vou encontrar um Deus. Agora você tem que me caracterizar o Deus que você tem, cara. Aham. Ah, não, um Deus A que eu pessoa tenho. pode dizer que sentiu um arrepio na espinha. Olha aí. A descrição é essa. Aí fica difícil eu entender. Não, Aí eu digo, é- Mas pode. Arrepio na Concordo, espinha. Aí concordo. eu senti Deus, arrepio na espinha. Pronto. De repente a Pode. descrição foi essa. mas Pode. como é que eu vou entender? Bom, um arrepio na espinha. Mas aí que tá, velho. Tu Como é que quer eu vou entender? entender que Tu tá esse- que esse buscando Deus? isso? Tu tá buscando Deus? é? Tô, eu busco Sério? todos os dias. Sério isso, velho? Isso é de Porra, verdade? meu irmão, você acha que os ateus... Ô, Carlos... Gabriel, como você distingue isso Eu não tô nem te ouvindo, André. Tô com o fone aqui, não tô. Vai. Mas tá legal, cara. Você diz que o seu Eu Deus quero é saber, abstrato. Tem que ser assim, certo? porra. Certo. Pra Como dar- você pode distinguir isso de uma simples criação da sua cabeça, uma viagem completa, assim. Por que aí que tá, velho. Por que eu tenho que te provar isso se eu não é preciso? provar, você não precisa provar nada, assim, não. Eu só quero... Tu tá me perguntando pra eu te provar por que não é nada da minha Não, eu tô cabeça. perguntando, assim, Por que não é nada da minha cabeça? Você tem um Por que Deus que é seria? improvável, é isso? Certo. É improvável o Deus que você tem. Não, eu tenho um Deus, velho. Meu irmão, Deus é particular, velho. Vocês acham que essa particular galera porque você tá que criando tá ele. dentro. Não, Mas você já velho. deu um nome pra ele Tu já? acha que eu vou entrar na igreja mais tradicional possível e pesada que Tudo tiver, bem, daquela que todo Gabriel. mundo vai vestir, vai deixar as pernas cabeludas. Gabriel, Tu acha que Deus é igual pra cada uma daquela galera que tá ali, brother? não deveria, Gabriel? Não deveria? Não é. Gabriel, Não é, porque nós então pensamos tá. diferentes. Deus pode ser carrasco Porque pra pessoas vivem vivências Vamos lá. diferentes, porque elas interpretam de maneira diferente. Então, E ela vai se absorver dentro de alguma mensagem particular para cada uma você delas. quer me velho. argumentar, olha a argumentação que você tá me trazendo aí. Tá. Relativo, Deus é relativo e Deus é abstrato. Aí agora tem um problema. O muçulmano também tem um Deus.
Sim. E esse Deus manda, desculpa, não sei qual a palavra, mas executar crianças. Sim. E eles pegam as crianças e tal, e colocam numa jaula. Não, isso não é Calma. verdade, né? Na verdade. Deus não manda fazer isso. Isso é Peraí, cara, calma aí. Não manda. Escuta. Não manda. Eu li e não manda. Se você tá dizendo que não manda, Não manda. é porque você já conhece o que Deus quer. Tá percebendo isso ou não? Não, eu tô falando baseado no livro deles. No Eu não livro tô dizendo dele que eu não tem acredito, dizendo não. que ele... No livro deles ninguém manda Você matar. conhece o Corão? Conheço. Você eu tenho conhece o Corão? Traduzido. Eu já li, sim. Eu não preciso debater nem trazer aqui os pontos dele, mas ele não fala isso, não, velho. Você tá Se você tá dizendo que fala, você mostra que fala. Tudo bem, tudo bem. Você tá entendendo que eles estão agindo por um sentimento de fé Sim, com toda certeza. e não agindo pelo ateísmo. Com toda certeza. Pronto. Se eles estão agindo por um sentimento de fé e essa fé não pode ser evidenciada, é uma fé particular deles, eles podem fazer o que eles quiserem Não, em nome dessa fé. não. Não, porque a gente vive num mundo de humanos. Aí fica difícil. Tem leis pra isso? Vamos lá, tem leis para isso. Sim. Mas você sabe, por exemplo, que uma pessoa que tem um Deus que está na mente delas, elas podem dizer que está te matando em nome desse Deus. Pode. Aí ela vai presa depois. Vai presa depois, mas as consequências não importam, porque na verdade ela é uma religiosa que Mas o fim dela é o céu. O fim Mas dela é o céu, importa. certo? Mas o fim dela é o céu. O Paulo falou que o viver é Cristo. E o morrer para ele era um lucro. Vocês estão me dando lucro, me matando. Pergunta qual cristão quer morrer. Ninguém Nenhum, quer morrer, porque, não, pai. porque não acredita no céu. Porque não Pode acredita ser, em pode ser um Jesus bom e porque argumento. não acredita em Deus. Pode ser um bom Porque argumento. se eu sei que eu tenho que ir pra Disneylândia, aí, por exemplo, você me fala assim, Jason, eu comprei uma passagem. Cara, comprei uma passagem pra mim aí, pra galera toda aqui, eu queria te incluir pra ir pra Orlando, com hospedagem, tudo paga e tal, aquela coisa toda. Qual era a minha resistência pra ir? Tu pode não gostar de Orlando. Porra, mas assim, eu já falei pra ti que eu era fanático por Orlando, que Então ia beleza. muito. Então Não seria uma glória? seria. Mas quando o crente não quer ir, Ele não acredita. é porque de ele sabe fato, que tem uma enrascada ali. Ele pode ser que. Tá entendendo mais ou menos? É isso que eu tô falando pra tem uma você. dúvida ali no mínimo. Tem uma dúvida. O cara não quer ir. Tá entendendo agora? Então, É. meu amado, eu entendo que você olha a estrutura do universo. Aham. Você olha a estrutura do universo, Gabriel, e você se sinta persuadido Aham. a acreditar em algum Deus. Sim. Bacana, eu acho legal. Só que é um Deus amoral. Se esse Deus teu for amoral, um Deus que não se preocupa com porra nenhuma, com Eu nada, acho que o ponto principal, eu posso falar aqui, porque eu falei bem pouco, porque eu não tenho que falar muito sobre isso. Arrocha. Eu só quero dizer uma coisa. Eu acho que o principal ponto, tu tá querendo provar ele da religião cristã. E Gabriel, por mais que ele se diga cristã, tu não acredita em quase nada que tem na Bíblia lá. olha Não aí, ó. acredito. Tá vendo aí? Agora não... acredito. Aí ele Se tá é só tu tentando... pegar... Você arrumou um opositor aí agora, dentro de casa, hein? Não, mas é porque, tipo... Por que eu não acredito em nada que tem na Bíblia? Agora deixa Tu eu já ir viu na mascarenha agora. minhas ações, o que eu comer falo e o que eu penso não tem a ver com o que tem na Bíblia, velho? Não, tem a ver com a ética, né, da Bíblia. Não é ética, não. Que tipo de ética? Ética é civilização de países, de cidades. Eu tô falando do que tá ali, literalmente religioso da Porque coisa. ele pô. passou Mas uma hora não, tentando então, te mas eu acho que é provar mais da sobre parte coisa de Adão e Eva, filosófica tu não ali, caga, né? tá ligado? Total, A parte filosófica. Total, Porque exatamente. eu vou pegar um exemplo aqui que, Mas isso que pra aí mim é mais É interessante. completamente. Não faz nem sentido isso que tu tá falando, porque na Bíblia não manda. O que tá na Bíblia não é necessariamente que uma religião te diz pra A tu Bíblia fazer manda ou matar não. pessoas, por exemplo? Já mandou, né? Já mandou? Já mandou. E, Eu acho que em e as algum pessoas período, que fizeram isso agiram religiosamente? eu não sei nem Pelo se que tá eles na escrito lá, né? religião. Pelo que Eu está não sei escrito. nem se aquilo, de fato, eu não sei nem se aquilo foi religiosamente, né? Não, peraí. Mas se Mas era a Bíblia, eu tô culturalmente, falando né? Bíblia. Não é Bíblia? Sim, mas tu fala a pessoa fazer isso pós-Bíblia? Não, né? na Bíblia. Durante a Bíblia. Durante a Bíblia. Mas Você não acha era que questão aqueles cultural, profetas... não? Não, peraí. Ou era de Não, fato... entenda bem. Eu não sei, eu tô Olha, perguntando. veja bem. Tem umas passagens lá que tem Quando ordem você- de Deus pra provar alguma coisa e sacrificar alguém. Aí na hora de Sacrificar matar. alguém, sacrificar mas mesmo. tem. pessoa, né? É, matar mas crianças. E matar crianças. Tá certo? Desculpa, acho que eu tô Mas falando um o pouco ponto que eu bobagem. queria chegar aqui, pra não perder, é tipo assim: vamos supor que eu li alguma história. Sei lá, eu coleciono graphic novels. Eu gosto muito. E alguma daquelas histórias que eu tenho, sei lá, ou do Superman ou do Batman, qualquer que seja, tem alguma coisa ali que eu acho interessante, porque como é uma revista voltada ali pra crianças ou adolescentes, ele vai querer inserir ali algum exemplo bom. Se aquele exemplo bom ali eu absorver de maneira positiva, já serviu. Eu posso usar aquilo ali como uma base. E Um pegar arquétipo, né? Um arquétipo, né? e pegar uma parte que eu acho considerado positiva, mas é uma ficção. Aquilo não é verdade, né? Então assim, as pessoas elas às vezes talvez as pessoas que são mais céticas e acham interessante a Bíblia, elas podem ser mais claras na descrição
do que ela Exato. tem a falar, né? E, por exemplo, Deus. O problema de Deus é porque a gente batizou com essa palavra, Deus, Aham. né? Mas, sei lá, cada um é cada um. Às vezes a pessoa ela quer significar algum sentimento que ela tem sobre qualquer coisa que seja. Aham. E ela batiza dessa forma. E aí isso vai cair naquela questão que eu falei sobre crenças de povos que não tiveram contato com o velho mundo. Né? Aham. A gente pega, sei lá, os incas, ou os mais astecas, ou os povos indígenas Indígena. brasileiros. Eles vão ter ali, entre eles, algum senso ético e alguma crença que foi passada ali de geração em geração e que aquilo ali pode trazer algum tipo de princípio para eles. Isso. Mas eles não vão usar o termo Deus. Eles vão usar um termo próprio deles, né? Então, eu acho que uma das grandes problemáticas é tentar usar o termo Deus, porque quando você fala isso se confunde com os milhares de formas que as pessoas por aí acreditam. E isso também se mescla com os deuses de outras religiões completamente Aí opostas. confunde bastante. isso aí. Então, sei lá, pra mim faz mais sentido assim. Eu acredito numa força superior. Vamos colocar assim. Legal. Força superior, faz mais sentido a pessoa falar assim, eu acreditar numa força superior, do que ela falar assim, eu acredito em Deus. Isso Agora, Besteira, então, o povo mas fala isso, todos e então, todos, mas isso mi- quando a pessoa menino, eu vou- quando é o Deus amoral que ele diz, né? Porque quando automaticamente, então, mas tudo bem, eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas bobagem, então, velho. mas quando automaticamente você diz que acredita em Deus ou qualquer pessoa Ah. diz, a primeira coisa que se remete na cabeça de qualquer pessoa que Foda-se, velho, ela é o Deus. que seja esse Deus justamente manipulador, controlador, Foda-se, ou velho. punitivo, tá ligado? Conversa essa, tá velho. entendendo? O que nós estamos falando, Gabriel, é sobre a questão da especificação, Aham, certo? Do que você está nos apresentando. aham. Eu estou apresentando agora que não existe nada. Sim. Agora, por qual motivo? Porque não funciona nada na minha vida ou na vida de outras pessoas. Nós temos que batalhar todos os dias, nós temos que quebrar a cabeça, doenças, certo? Então, nós temos seríssimos problemas sociais, econômicos, políticos e existenciais, Sim. que se existisse um Deus, provavelmente esse Deus não nos deixaria numa situação tão... Será, velho? Por que Não, tu acha aí, isso? por qual velho? motivo? Que Por causa... cabeça. Porque Deus não... Deus é tão humano Vamos assim lá, pra tu vamos lá. saber o que Deus Não, vamos iria lá. dizer. Posso te velho, falar por quê? pensar, velho. Posso te falar por quê? Por quê, velho? Porque Deus não poderia ser menor que você na moralidade. Por quê, velho? Você O entendeu que é que... moralidade pra tu, ou pra Deus, ou pra mim, velho? Você está entendendo que um Deus que não consegue lidar com o ser humano, um exemplo, um Deus que não consegue se compadecer do ser humano e você consegue fazer isso, você está sendo melhor do que ele, moralmente O falando. que é melhor do que Deus, porra? Mas se você está colocando Deus na última instância, então ele deve ser, na última instância, o modelo de moralidade que você tem. Porque você está estabelecendo ele no tempo e no espaço. Então, Não, tá velho. entendendo mais ou menos? Por exemplo, tô entendendo. você é um cara moral. Sim. Não é moral? Você mata uma criança? Não, Não. Teu Deus deveria matar uma criança? acredito que não. Tá entendendo? Então você chegou no meu denominador. Então o teu Deus, em última instância, deveria ser melhor do que você. Ainda que você diga para mim, Jason, mas o que é Deus para trabalhar com a moralidade humana? Eu tô falando que não é a moralidade humana. É que o que você é capaz de fazer, Deus é muito mais capaz. Só que você consegue resplandecer os seus atos e o seu Deus não. Você consegue fazer alguma coisa por mim, certo? O seu Deus, você consegue me trazer um GPS, você consegue me dar comida, bebida, o conforto, estabilidade, você consegue ter amizade comigo, me tratar com fraternidade e com todo respeito. E o seu Deus não. Então os ateus, eles suspendem. É só uma suspensão da crença pela evidência. Eu cansei de acreditar, é só isso.